E hoje a pregadora da noite, né, é a pastora Mena. Alguém quer orar por ela? Doris quer orar para a pastora Mena? Doris é boa de oração, vem cá. Eu já trouxe. O copo já está aqui. Coloquei gelo. Senhor, em nome do teu filho Jesus, nós te pedimos, Senhor, derrama, Senhor, da tua unção, Senhor, como o Senhor sempre tem derramado sobre a vida das pastoras, Senhor. Senhor, usa esse vaso, Senhor, que a palavra, Senhor, venha cair em terra fértil, Pai. Enche do teu azeite, Senhor, derrama, Pai, poderosamente, Senhor, essa noite, Senhor, com a palavra que ela vem trazer, que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor. Fala com nós, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, Senhor. E assim nós oramos, Senhor, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Como sempre, né, eu estava um pouco fugida, sabe? Eu não queria. Eu fiquei um tempo que eu não queria ministrar, né? Mas chegou a hora e eu creio que nesse tempo Deus tem me revelado muitas coisas. Esse tempo que eu fiquei com algumas lutas, né? E hoje eu comecei a ser revelada pelo Espírito Santo de uma forma diferente, né? Eu comecei a abrir os meus olhos para muitas coisas e uma delas, eu olhei hoje o meu caderno que eu tenho há muito tempo, que eu ganhei, e ele diz assim: eu me lembro dos dias em que eu orei por coisas que tenho hoje. Glória a Deus, amados, porque realmente é verdade. A gente às vezes ora e às vezes a gente esquece por demorar, né, muito tempo, mas eu quero dizer para vocês que chegou a minha hora. Deus está me dando um novo entendimento, né? Mas, como sempre, antes de ministrar, a Gabi vai colocar um louvor ali, mas só uma partezinha bem pequena, para a gente não tomar muito tempo, amém? Deixa esse rio entrar sobre a sua vida nessa noite e te lavar e te dar o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Pode. Quantos creem que essa água está aqui nessa noite? Amém. E quer nos lavar, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 7. Nós vamos ler do 37 ao 39. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia, o título fala assim: Jesus, a fonte da água viva.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido ainda glorificado. Todo mundo sabe que Jesus, ele já tinha ressuscitado e ele tinha falado, né? Que ele ia para o Pai, mas que ele enviaria, né? E a gente sabe, né? Como a pastora Doris que falou aqui, né? A gente sabe que está bem próximo a volta dele. E essa sede, amados, essa sede, ela simboliza o vazio que está dentro de nós. O significado da sensação, da insatisfação interna, que ela pode ser saciada por essas águas vivas do Espírito Santo, que Jesus prometeu àqueles que creem. E nós sabemos, amados, que muitos de nós temos dentro de nós muita insatisfação, muita coisa, até mesmo como a Gabriela falou, dos medos que a gente tem dentro da gente. E o convite que Jesus fez a esse chamado lá naquele dia, né? No último dia da festa dos tabernáculos, era um momento festivo para os judeus, né? Não vou entrar no assunto ali porque vamos ser breve. Jesus, ele pediu para que eles se levantassem e clamassem. E ele estendeu esse convite para todos aqueles que sentem esse vazio ou estão insatisfeitos. E esse convite está estendido para nós até hoje. Porque, amados, eu nunca vi um tempo de tanta insatisfação. Eu nunca vi um tempo de tantas pessoas perdidas por não deixar essa intimidade com o Espírito Santo. Por a falta de busca por aquilo que é verdadeiro, né? A sede espiritual, ela é usada para representar o desejo profundo da alma por algo, amados, que as coisas materiais não podem nos dar. E a gente, às vezes, como o Cristo falou aqui, né? A gente quer trabalhar, quer isso, quer aquilo, para ganhar dinheiro, para satisfazer. Mas nunca vamos ser satisfeitos, nem saciados. Porque essa sede é só Jesus que tem essa água viva, né? Que Jesus oferece, que é o Espírito Santo. Ele garante a vida eterna. Ele oferece um consolo para nós, que nos satisfaz para sempre. E as promessas de Jesus é que aqueles que creem nele, né? As pessoas, elas se tornarão fontes de onde correrão rios de águas vivas. E essa fonte, amados, ela pode correr em nós. A partir do momento que eu creio que esse Jesus que está dentro de mim, e isso significa que ao serem preenchidos pelo Espírito Santo, eles também poderão oferecer a esperança, o consolo às outras pessoas. E é isso que o Senhor quer nesse tempo, e a gente não se dá conta. É mais fácil para a gente ficar dodói, para a gente ficar insatisfeito,
insatisfeito, é mais fácil para a gente reclamar, é mais fácil para a gente voltar, né? E Jesus está dizendo, como a pastora Patrícia ministrou, a minha nora, né? Nós temos que voltar para Betânia. O que é voltar para Betânia? Voltar para o nosso propósito. E amados, quando a gente volta para o propósito, dói. Eu também não queria mais ministrar, mas agora eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu comecei a conversar com o Senhor de verdade. Eu comecei a me entregar, a fazer essa entrega que a Gabi falou aqui. Essa entrega, não é só o dízimo, não é só a oferta. É entregar o nosso coração, entregar a nossa vida para que o Senhor venha controlar as nossas sedes, as nossas insatisfações, os nossos desejos. Nós precisamos entregar para o Senhor, né? E amados, olha só, quando nós passamos a entender essa promessa de Jesus, ele ressuscitou e disse que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito da verdade, o Consolador, que ele estaria conosco todos os dias. E nós não nos damos conta que ele está conosco em todo momento. Até mesmo nas coisas mais difíceis que acontecem conosco, ele está ali. E aí você pode me perguntar, e quem é ele? Ele é a pessoa mais bela, amados, mais preciosa, mais linda, mais encantadora desse mundo. Se você deixar, eu passei a ler um livro, Bom Dia Espírito Santo, do Benny. Eu não sei pronunciar. São os nomes estranhos. E eu aprendi, amados, eu tenho vivido um tempo muito bom, de muita comunhão com o Espírito Santo. Eu estou vivendo outro tempo na minha vida. Vocês podem até nem acreditar, mas eu estou vivendo um tempo novo. Que nada mais, hoje ainda tivemos muitos problemas antes de sair de casa com inquilinos. E eu ainda disse para o meu marido no caminho, olha, acabou o tempo que eu ia para a igreja mal, que eu ficava preocupada com tudo que está acontecendo, mas eu não estou nem aí. Eu disse para ele dentro do carro, eu não estou nem aí, porque o meu Deus, o Espírito Santo está cuidando de tudo para mim, e ele vai pacificar tudo isso. E eu creio nisso, amém, porque agora eu comecei a me entregar de verdade, a crer naquilo que o Senhor vai fazer. E eu creio, amados, que ele quer fazer com todos nós, né? E Deus Filho não está na terra. Isso o Billy Ring, ele fala, né? Deus Filho, ele não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu nesse instante. E quem está na terra é Deus e Espírito Santo. Vocês compreendem isso? Eu custei para entender, mas eu comecei a ler esse livro e eu estou apaixonada por ele, a cada dia mais. Deus Pai veio fazer a sua obra através do Filho que ressuscitou. E quando Deus Filho partiu, né? Deus Espírito Santo veio e ele continua fazendo aqui a sua obra, amados. Mas no momento, olha só, preste atenção no que ele fala, eu escrevi para mim não esquecer. O momento em que Deus Espírito Santo for embora, que eu acredito, como a Doris falou, que está muito próximo, e eu acredito que isso vai acontecer muito em breve, porque do jeito que estão as coisas, amados, eu não fico mais ansiosa, nem preocupada com as coisas, porque eu vejo até algum jornal, mas eu falo para o meu marido, olha, eu não estou nem aí, porque nós estamos em Cristo, e é Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem na nossa vida. Ele está no controle, não está? Então, eu não me preocupo com isso, né? E o arrebatamento, né? Nós seremos arrebatados com Ele, amém? Amém? Para encontrar com o Senhor nos ares, não é verdade? Nós seremos arrebatados.
E quando ele sair daqui, dessa terra, nós sairemos com ele. Então não tem problema para nós. O problema é para quem não está com o Senhor, né? Para quem deixou essa intimidade, para quem não está pensando nas coisas do mundo, como o pastor Cristian falou, né? Ele não é só real, como também ele possui uma personalidade, o Espírito Santo. O que faz de mim uma pessoa. E o meu corpo físico, olha só, eu penso que não, tá, amados? E eu vou já falar para vocês. Olha só, quando você vai no enterro, olha só o exemplo. Quando você vai no enterro, você vê ali um corpo morto ali no caixão, não é verdade? Você está olhando para uma pessoa, não está? Você não está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz a pessoa é o que sai do corpo. Vocês entendem? Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo. Suas emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas características que tornam a você uma pessoa e lhe dão uma personalidade. Isso é muito profundo, tá, amados? As pessoas que me ouvem aqui hoje, né? Vocês que me ouvem aqui, amém aqui, né? Apenas vocês vejam o meu corpo, não é verdade? Meu corpo físico. Mas a pessoa do lado de dentro é que é importante. E quem está do lado de dentro é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Assim como você, ele pode sentir, ele pode compreender, ele pode responder, amados. Porque se você se entregar, e se você tem esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ele vai responder as tuas perguntas. Se você estiver magoado, ele também vai ficar magoado. Ele fala e ele tem a sua própria vontade. E às vezes, amado, é difícil para a gente entender que nós não estamos só. Jesus disse em João 14 que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, que era o Espírito Santo, que estaria em todo momento conosco. E por que a gente não se sente essa proteção? Por quê? Porque a gente não se entrega. Quando a gente se entrega de verdade, o Espírito Santo, né? Ele é exatamente, o Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade que mora em nós, amados. Olha só, os três não são um? E por que a gente não se sente consolado? Por quê? Porque a gente não deixa a nossa mente, a gente ainda não aprendeu a se entregar totalmente. E é isso que o Senhor está me ensinando. É isso que o Espírito Santo está me ensinando todos os dias. Como viver nessa terra com tantos problemas, com tantas aflições. Só você tendo essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo. E você pode se jogar na cama, você pode orar, você pode pedir para ele: Espírito Santo, me mostra, o Espírito Santo faz isso. Eu tenho me ajoelhado e tenho pedido para ele resolver os meus problemas e ele está resolvendo para mim. Amados, isso é muito bom, você viver isso. Porque a partir disso, você não está mais nem
aí com quem fala de você. Você não está mais nem aí com nada, porque Ele é amor. E se esse amor está dentro de você, você não vai mais ter problemas com ninguém. Você vai focar no Senhor. E você vai passar a viver esse amor que Ele tem por nós. Ele está preparado para nos entregar tudo. Só que quando eu estou com o Espírito Santo na intimidade, eu não estou pedindo nada. Vocês me entendem? Eu estou me relacionando com Ele, eu estou ouvindo Ele. E é isso que Ele quer de nós. Quando eu vou até o Pai fazer orações, eu faço oração pela igreja, por os membros. Eu oro ao Pai em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Mas quem me ajuda é o Espírito Santo. Ele que me ajuda a orar como convém. Mas na hora que eu quero que Ele me console, é só eu e Ele. Eu não vou pedir nada para Ele, porque Ele mesmo vai me consolar, Ele vai falar comigo. E isso é muito bom, tá, amados? Essa comunhão, né? É muito lindo. Qual é a tarefa do Espírito Santo? É reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Certo? Essa é a tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas orações ao Pai. E é para nos ajudar a orar ao Filho. E uma chave. Ele é um amigo pessoal para nos auxiliar a falar com o Pai em nome de Jesus. Amém, amados? É bem curtinho a minha ministração, mas ela é profunda. Se você entender o que o Espírito Santo Ele quer de nós, Ele pode nos dar tudo. Só que o problema, amados, é que a gente tem tempo para se dedicar a tudo. Tem tempo para ver televisão, tem tempo para ver isso, tem tempo para ver aquilo. Mas a gente, às vezes, a gente não quer ficar sozinho com o Espírito Santo. Mas quando a coisa começa a pegar, quando você começa a passar por muitas coisas, muitas tribulações, muitos problemas, saúde, enfermidades, quando a gente começa a passar por essas coisas, a gente começa a ver que o Senhor, Ele quer nos espremer, Ele quer tirar de nós algo de bom. E é aí, amados, que quando nós pensamos que está tudo acabado, é aí que Ele entra, porque Ele quer nos fazer de novo. Ele quer nos levar ao propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra. Mas para nós cumprirmos esse propósito, nós precisamos estar alinhados. E a gente, é muito difícil, amados, a gente tirar esse tempo para ficar lá com o Espírito Santo. E é interessante, porque não precisa nem você pedir para Ele te acordar. Porque Ele te acorda. Porque Ele agora, Ele está feliz na comunhão com a gente, né? Ele começa a ficar feliz com a nossa comunhão com Ele. E aí Ele te acorda. Ele te acorda às 5, Ele te acorda às 4. Porque antes eu pedia para Ele me acordar. Mas agora eu não preciso mais pedir. Porque Ele mesmo me acorda. E eu tenho vivido um tempo muito especial. E eu vou aprender muitas coisas com Ele. Uma coisa eu aprendi. Que a gente precisa ser amor. A gente precisa ter esse amor. A gente precisa ter esse amor para ajudar as pessoas. Porque as pessoas, elas estão muito carentes, com muitos problemas. E Ele quer usar nós. Nós já estamos com propósito, amém? Então, amados, tem que se levantar e clamar para que o Senhor te use para dar essa água que está dentro de nós, que já nos
para resolver, né? E Deus vai resolver para ela. Mas vocês aqui, ó, todo mundo já passou por muitos desertos, na verdade? Todo mundo já entendeu o que o Senhor quer, né? Então é tempo, amado, Jesus está voltando. E Ele tem pressa que o povo dele pare de dodói, né? Porque é muito óbvio para mim. O Cristian dizia, mãe, a mãe não vai ministrar hoje, não quer ministrar? Não, Cristian, ainda não estou preparada, ainda estou com mágoa, ainda estou com isso, com aquilo, sabe? E é verdade. E agora, depois que eu comecei a entender que tudo que eu vivi até agora foi para que o Senhor me levasse para o propósito. E agora sim, mas não é mais eu, é Ele em mim. Amém? E Ele está em você. Eu quero que você fique de pé. Cristian vai tocar um louvor? Eu queria que o pastor Cristian tocasse um louvor. Amados, o Espírito Santo, Ele é precioso, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele quer nos consolar, Ele quer estar conosco, Ele quer nos acariciar, Ele quer nos limpar cada dia mais, Ele quer falar para que nós entendamos aquilo que ainda precisamos ser transformados. Mas muito mais que isso, Ele quer usar você para ajudar essas pessoas que estão precisando desse amor, desse consolo dEle, para poderem viver nessa vida ainda, para poder sentir o desejo de buscar esse Deus e fazer algo novo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é o Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar de fé fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é o Senhor. Um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é o Senhor.
Vou pedir para a Gabi botar uma música ali. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome dele, ele ali se faz presente. Amém. Como foi dito, né? Se a gente crê, no nosso interior fluirão rios de água viva. Amém, Jesus. Amém. E esse rio ele está aqui nessa noite. Amém? E quem sabe você chegou aqui, você precisa de um milagre, você precisa de cura, você precisa de uma bênção, né? Esse Jesus que veio a esse mundo, ele veio para fazer toda sorte de bem. A Bíblia diz que por onde ele passava, ele fazia bem, ele curava as pessoas, ele tocava nos doentes, ele restaurava os cegos, os paralíticos. E quem sabe você chegou aqui nessa noite, você precisa de um favor dele, você precisa de um toque dele. Esse mesmo Espírito Santo, né, que conversa com a minha mãe lá no quarto, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Amém. E quem sabe você chegou nesse lugar, você precisa de um toque dele, né? Deus usou a irmã aqui, Doris, no começo do culto, para lembrar uma palavra tão conhecida quando Jesus disse, né? Vocês chegaram aqui cansados, sobrecarregados, venham a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quem sabe, você chegou aqui nessa noite com algum tipo de peso, com algum tipo de cansaço, com algum tipo de carga, e Jesus não quer que você vá embora com esse peso. Você pode deixar tudo aqui, né? E nós queremos orar. Se você precisa de uma oração nessa noite, precisa de um toque de Deus, precisa de um milagre, precisa do favor de Deus, venha até aqui na frente, nós queremos orar por você. A casa de Deus está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então esse lugar aqui é um lugar de oração, é um lugar onde te ora para você sair daqui bem, porque nós não precisamos carregar os fardos que Jesus já levou lá na cruz, amém? Então não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus quer levar os teus pesos nessa noite, Jesus quer levar os teus fardos, amém? Eu quero pedir para as mulheres me ajudar, né, em oração. Pastor, eu preciso aprender essa música, eu não consegui aprender, eu quero aprender a tocar essa música. Amém, queridos? Então, estamos encerrados, né? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, abraçar bem forte, né? Desejar uma semana de vitória em nome de Jesus, né? O amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão desse Espírito Santo que foi ministrado aqui nessa noite seja com cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.